E aí, turma da EJA, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Uma grande satisfação receber vocês nessa terça-feira para a gente tratar mais uma vez de matemática, desvendar os mistérios da matemática. Então vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje a gente vai continuar, tratando da matemática de uma forma diferenciada. E aí eu trago um pouco, de uma revisão. A gente já trabalhou aí a resolução e elaboração de problemas do campo aditivo e dentro da adição e subtração, mas hoje eu vou me deter mais à subtração, tá? Então eu quero que ao final dessa aula você consiga resolver, elaborar problemas aditivos, envolvendo significados de juntar, acrescentar, separar, retirar quantidades, comparar, completar quantidades em situações cotidianas, tá? E aí, para isso, eu estou trazendo um pouco do histórico, da nossa terra aqui, da Vitória de Santo Antão, ainda sobre o mês comemorativo, da Batalha do Monte das Tabocas. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, a gente vai debater um pouco, porque hoje a gente vai tratar sobre povoamento e a população de Vitória de Santo Antão, ok? E aí, se liga no texto, se liga no histórico, porque é muito importante para o que a gente vai resolver hoje. Vem comigo. Vamos relembrar um pouco aí, se liga na telinha para a gente poder entender um pouco mais. O município de Vitória de Santo Antão está inserido na mesorregião da Mata Sul do estado. Sabe-se que as notícias mais longínquas sobre o seu povoamento data-se do início do século XVII, início da colonização brasileira, da qual sua construção veio a ser habitada por lavradores e criadores no Vale Tapacurá. Então, se liga aí, a gente fala aqui de novo sobre o século XVII. Lembra aí uma aula que a gente teve de medidas de tempo em que foi falado aí sobre o século XVII? A nossa aula anterior. Então, eu trago aqui de novo esse contexto. Naquela época, no século XVII, houve aí o início do povoamento em Vitória de Santo Antão. Então, vamos seguir, preste atenção na telinha para a gente continuar. A origem do município está ligada ao português Diogo de Braga, proveniente da ilha de Santo Antão, no arquipélago do Cabo Verde. Ele estabeleceu-se ali em 1626, juntamente com sua família e agregados, dedicando-se a atividades agropastoris na região, assim adquirindo grandes quantidades de terras. Lembra lá, que a gente falou, nas aulas anteriores, dessa relação dali do Monte das Tabocas, uma região que era diferenciada, dentro da relação da batalha. Mas aí vamos focar mais ainda em Diogo de Braga. Diogo de Braga construiu sua residência e ao lado uma capela consagrada a Santo Antônio, padroeiro da ilha de Cabo Verde e protetor contra o roubo do gado. Próximo à capela, cresceu um povoado que recebeu o nome de Cidade de Braga. Em meados de 1774, passou a ser denominada Santo Antão da Mata, quando já tinha uma população estimada de 4.866 habitantes. Tal nome foi dado devido à antiga mata ali existente. E esse crescimento populacional deve-se à sua localização privilegiada por cursos d'água, além do fato situar-se como ponte de passagem do caminho que destinava ao Rio São Francisco, através do Vale do Mochotó. Então se liga aí, a gente está aqui querendo tratar um pouco sobre o povoamento em Vitória de Santo Antão, sobre os primeiros, as primeiras pessoas que habitaram Vitória de Santo Antão, aqui nesse período após a Batalha do Monte das Tabocas. E aí a gente percebe aí no texto que o que ocorreu em 1774 tinha uma população estimada de 4.866 habitantes. Então se liga aí nesse número, que é que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Eu precisei trazer a história de Diogo de Braga porque ele traz esse contexto de mudança do nome da cidade, Começa com o nome Cidade de Braga,
Depois, em meados, né, de 1774, passa a ser denominada Santo Antão da Mata, e é aí onde tem essa população estimada que a gente precisa aí focar, que é o que a gente vai resolver hoje, tá? E vamos seguir, porque eu quero que você continue compreendendo a ideia do que a gente quer aqui. Em 1783, o povoado passou a distrito, com o nome de Vitória de Santo Antão, em homenagem à vitória contra os holandeses. Hoje, o Monte das Tabocas é considerado patrimônio histórico e lá foi construída a Capela Nossa Senhora de Nazaré, uma promessa feita por Antônio Dias Cardoso, general vencedor da batalha. Mas essa promessa só veio a ser cumprida 300 anos depois da batalha, com a sua inauguração ocorrendo a 3 de agosto de 1945. Então, vejam aí que a gente traz algumas informações, é importante trazer esse histórico, mas o mais importante está agora por vir, que eu quero que a gente trabalhe um pouco mais. A cidade da Vitória de Santo Antão encontra-se a 48 quilômetros do Recife. Sua população, na atualidade, está estimada em 139.583, segundo os dados do IBGE de 2020. Ô professora, porque a senhora não trouxe aí o IBGE de 2021? Calma que eu vou explicar porque eu ainda não tenho os dados de 2021. Por isso que eu estou trazendo como, na atualidade, a referência, né, da quantidade de habitantes de Vitória de Santo Antão, então a referência do IBGE de 2020. Aguarde um pouquinho que eu vou explicar a vocês. Então, seus 372 quilômetros quadrados de área, que se distribuem entre a mata úmida e a mata seca, fazem limites com os seguintes municípios. Ao norte com Glória do Goitá e Chã da Alegria, ao sul com Escada, ao sudeste com Primavera, a nordeste com São Lourenço da Mata e ao leste com Moreno e Cabo, e ao oeste com Pombos. Então, um pouquinho para a gente saber onde está situado Vitória de Santo Antão, porque conta a história que todos esses municípios eram parte, né, de Vitória de Santo Antão antes deles serem divididos. Então, vamos agora ao nosso problema? E aí, o que é que eu quero aqui para a gente calcular hoje? Segundo o texto, em meados de 1774, a cidade de Santo Antão da Mata, como era denominada na época, tinha uma população estimada de 4.866 habitantes. Sabendo que os dados do IBGE de 2020, a população atual estimada é de 139.583 habitantes, calcule quantos habitantes a mais a cidade de Vitória de Santo Antão possui na atualidade. Então, para a gente poder calcular, eu preciso trazer um pouquinho aqui do histórico do IBGE, para que você possa entender por que eu estou trazendo a referência de 2020. O IBGE, ele faz estimativas de população, dentre outras situações também, né? Mas eu vou me deter apenas aqui a estimativa de população, da população, por conta do nosso tempo. O IBGE fornece estimativas do total da população, dos municípios e das unidades da Federação Brasileira, com data de referência em 1º de julho. Foca aí, tá? Então, para o ano calendário corrente. Então, no ano que a gente está, ele tem como data referência 1º de julho. Ah, professora, então já deve ter tido essa pesquisa aí em 2021. Vamos lá. O IBGE divulga as estimativas de população estaduais e municipais desde 1975. A partir de 1992, passou a publicá-las no Diário Oficial da União, em cumprimento ao artigo 102 da Lei número 8.443, de 16 de 7 de 1992. Tá? Em 2013, foi publicada a Lei Complementar número 143, de 17 de 7 de 2013, estabelecendo que entidade competente do Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União até o dia 31 de agosto de cada ano. Então, a gente não tem esses dados ainda da estimativa de população, porque ela só vai ser publicada neste ano. Eles têm até o dia 31 de agosto
do ano para ser publicado. Então, essa referência, como ainda não chegamos até o dia 31 de agosto, eu não encontrei essa referência referente ao ano de 2021. Então, a relação das populações dos municípios e até o dia 31 de dezembro, a relação das populações dos estados e dos distritos e do Distrito Federal. Beleza? Então, dos municípios até 31 de agosto do corrente ano e dos estados e do Distrito Federal até o dia 31 de dezembro, tá? Então, tá no prazo deles publicarem e aí por isso que eu não trouxe essa informação. Outra informação importante, as populações municipais, cabe destacar, são o insumo mais importante utilizado pelo Tribunal de Contas da União. Por quê? O Tribunal de Contas, ele faz a distribuição do fundo de participação dos estados e do Distrito Federal e do fundo de participação dos municípios, ok? Então, é importante ter esse dado. Então, o IBGE ele fornece esse dado porque é importante a gente ter esse insumo para o Tribunal de Contas da União poder fornecer, né, o fundo de participação tanto para os estados e Distrito Federal e o fundo de participação dos municípios. Beleza? Então, vamos agora trazer uma revisão de subtração com trocas para a gente poder responder o nosso problema, né? A gente já trouxe aqui a subtração com trocas em uma outra aula e aí eu queria relembrar, né? Como é que a gente pode fazer uma subtração se o número da ordem das unidades de cima é menor que o de baixo? Então, toda vez que eu tiver um algarismo e aqui em cima ele é menor do que o que está embaixo, eu vou fazer uma troca com a ordem superior. Então, vamos ver como é feita essa troca aí. Presta bem atenção. Então, aqui eu tenho 41 menos 28. Ele disse que deu 13. Ah, professora, por que esse 3 aqui, se 8 menos 1 é 7? Lembrando que eu não posso fazer ao contrário, né? Na realidade, eu tenho a subtração aí 1 menos 8. Ah, professora, mas não tem como subtrair. No conjunto dos números naturais, não. Mas lá no conjunto dos números inteiros, que é um conjunto dos números negativos, que eu subtraindo 1 menos 8 vai me dar um número negativo, então aí pode. No caso dos conjuntos dos números naturais, como a gente já falou, eu vou fazer uma troca, vou para a ordem superior, pegar uma dezena para poder fazer essa subtração. Então vamos lá lembrar. Então 41 é o meu número composto, não é isso? E aqui eu fiz a decomposição desse número, 40 mais 1. Lembram disso que a gente tratou? Só como forma de revisão? Então, 40 mais 1 é decomposto em unidades. E o que é que eu vou fazer? Vou trocar uma dezena por 10 unidades e fico com 3 dezenas. Olha, presta bem atenção aí ao número 40. 40 vai ser igual a 10 mais 10 mais 10 mais 10. Temos 4 dezenas, certo? Ou 40 unidades. Eu fiz a decomposição do número 40 em dezenas, em 10 unidades cada representação, para que a gente possa fazer o quê? Eu não quero trocar uma dezena por 10 unidades? Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar aqui esse 10, que representa uma dezena, tá? Que é uma dezena igual a 10 unidades, e vão sobrar as outras 3. Perfeito? Sobraram aí 3 dezenas, ok? Então, o que é que a gente faz agora? A minha subtração. Olha aqui, ó, o símbolo vermelhinho, representando essa dezena que eu peguei da ordem superior. E aí, 10 mais 1, 11. 11 menos 8, 3. E aqui, quem sobrou? 3 dezenas. 3 menos 2, 1. Beleza? Então, vamos agora entender, né, como ficou essa representação. Pronto. Presta bem atenção. Agora posso subtrair, não foi o que eu fiz? 11 menos 8, 3. Só que sobra o quem? 3 dezenas, 3 menos 2, 1. Então, a gente vai ter 11 menos 8. Coloco o 3 embaixo da unidade e lá nas dezenas eu continuo a subtração. Em seguida, aqui na ordem das dezenas, a gente faz 3 menos 2, 1. Beleza? Lembraram? Tranquilo? Então, a gente pode agora resolver o nosso problema. Lembra lá que eu tinha uma população estimada de 4.866 habitantes em 1774. Então, o que é que eu vou fazer?
Ele me diz que atualmente são 139.583. Eu vou precisar fazer uma subtração. Por quê? Ele me disse que quer saber quantos habitantes a mais a cidade de Vitória de Santo Antão possui. Então, a gente vai fazer uma subtração. Lembra lá daquela aula que a gente tratou de a mais, a menos, né? Então, a gente vai fazer aqui uma subtração para saber o resultado. Então, para saber quantos habitantes há, a gente vai fazer essa operaçãozinha aí. Foca na tela para você prestar bem atenção. Lembra que aqui na unidade eu tenho 3, vou subtrair 6, mas é menor o algarismo que está em cima. Como eu faço? Olha lá na ordem superior, vou pegar uma dezena, vou ficar com 10 mais 3, 13, 13 menos 6, 7. Beleza? E sobra 7 aqui também, né? Porque eu não peguei uma dezena da ordem das dezenas. Então, agora eu posso subtrair 7 menos 6? Posso. Não preciso ir lá buscar novamente, porque o 7 está maior do que o 6 que está aqui na parte de baixo. Confere? Agora o 5. Olha que na ordem das centenas, 5 menos 8. Posso fazer a subtração? Não. No conjunto dos números naturais, não. Então, vou novamente à ordem superior, esse 9 aqui, na ordem dos milhares, tá? Esse 9, o que é que eu faço com ele? Pego mais uma vez. Ah, professora, mas aí é milhar. A senhora vai fazer a representação como dezena? Por quê? Para facilitar o meu cálculo. Eu poderia dizer que eu estou subtraindo aqui 8.000 de 4.000. Confere? Mas eu já fiz a subtração. Então, para facilitar, tá? Eu vou ter o quê? Peguei aqui como se fosse a representação. Peguei 1 milhar, certo? Mas eu vou fazer a representação de dezena, para facilitar meu cálculo, porque o restante eu já fiz, da unidade, da dezena, e agora eu preciso fazer a centena. Então, eu preciso o quê? 10 mais 5, 15, 15 menos 8, eu vou ter 7. O 8 aqui está maior do que o 4? Está. Foi o que sobrou na ordem de milhar? Então, 8 menos 4, 4. Ah, professora, não tem nada para subtrair com 3. Repete o 3. E também não tem nada para subtrair com 1. Repete 1. Então, quantos habitantes há mais em Vitória de Santo Antão em relação ao ano de 1774? 134.717 habitantes. Ok? Então, a nossa subtração, a gente viu aí que aumentou desde 1774 até os dias atuais, 134.717. Lembrando, isto é uma estimativa. Em cálculos, né, que fala de população, eles não dão um valor exato. É uma estimativa, né? E a gente sabe que de 2020 para cá, provavelmente já aumentou essa população devido à taxa de natalidade, pode ter diminuído também devido à taxa de mortalidade, e aí tem todo esse processo. Mas, para não restar dúvidas, eu gostaria de fazer esse cálculo rapidinho no quadro. Então, vamos lá ver esse cálculo aqui, né, para que vocês possam entender melhor. Lembra lá que eu preciso começar pela ordem das unidades? Então, eu tenho 3 menos 6. Não posso subtrair no conjunto dos números naturais. Eu vou aqui na ordem superior, pego uma dezena, que representa 10 unidades. Vão sobrar 7. Então, 10 mais 3, 13. 13 menos 6, 7. Confere? Tranquilinho? Então, a gente continua. 7 menos 6. Por que 7, professora? Porque eu já tirei aqui uma dezena, já transformei em 10 unidades, somei com 13, subtraí o 6 e achei o resultado da unidade. Então, agora eu tenho 7 menos 6. Por que não 70 menos 60, professora? Eu já fiz aqui, vamos facilitar o nosso cálculo. Representa como se eu tivesse novamente na casa das unidades. 7 menos 6, 1. Ok? Agora, ó, 5 menos 8. Professora, não tem como, aqui é menor. O que é que eu vou fazer? Mais uma vez, pego aqui na ordem superior, na ordem do milhar, eu vou pegar uma dezena. Por que a senhora está falando novamente uma dezena, professora? Porque mesmo na ordem do milhar, eu preciso fazer uma referência
como se eu estivesse calculando com dezenas, certo? Para facilitar, mas sabendo que eu peguei aqui 1000 para transformar em unidades, 1000 unidades. Então, aqui eu vou fazer o quê? 10 menos 5, 15. 15 menos 8, 7 novamente. E aí eu tenho quem? Sobrou o que aqui? 8. Sobrou 8, porque, né, só tirei uma dezena. 8 menos 4, 4. E aqui eu vou repetir, porque eu não tenho nada para subtrair do 3. Não tenho nada para subtrair do 1. Então, eu tenho aqui 134, 717 como resposta. Ok? Então, só para reforçar, porque é importante que vocês vejam tanto o cálculo aqui, né? Mas possam entender como esse cálculo ele é feito. E aí, né? Eu acho que eu consegui deixar aí a mensagem para vocês. E eu queria relembrar aqui o que a gente pôde trabalhar hoje. Trabalhamos subtração com trocas, né? Trouxe aí mais uma vez, mais um problema para a gente revisar o trabalho que a gente já fez. Trazendo um pouco do contexto da história de Vitória de Santo Antão, trazendo um pouco desse contexto, né? Do povoamento, da população, né? Da quantidade de habitantes de Vitória de Santo Antão. Então aqui a gente precisa sempre lembrar, né? Que ao começar a subtração a gente tem que começar pela ordem das unidades. E que para resolver a operação da subtração, temos a possibilidade de realizar reagrupamentos, utilizando os numerais e as propriedades do sistema de numeração decimal. E aí, eu finalizo, né, a aula de hoje, que é a nossa última semana, né, de comemoração ao mês de agosto, que trata da Batalha do Monte das Tabocas. Então, eu só tenho a agradecer a sua presença, trazer um pouco desse histórico, que é importante que a gente conheça, né? E que fique marcado na vida de cada um de vocês. Porque a trajetória de uma descendência, né, que viveu aqui, que trouxe todo esse histórico, toda essa forma de representar o que somos hoje. Então, deixo para você as referências da nossa aula de hoje. Eu espero que você esteja comigo na próxima aula, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar junto com vocês. E eu te espero na próxima terça-feira. Até lá!